do lado de fora. Então isso é muito importante, e aqui esta noite você precisa pensar nisso aqui. Qualquer sentimento que você tenha nessa noite aqui, que o qual eu acabei de relatar, é necessário lançar ele fora, porque o diabo, os demônios, podem estar controlando a sua vida através desse sentimento, amém? Então a rejeição é algo profundo, viu? Tem alguns pregadores que eu já ouvi falar que eles dizem assim: Jesus foi rejeitado para a gente não ser rejeitado. Jesus chorou para a gente não chorar. Ele sofreu para a gente não sofrer. Isso não existe. Está entendendo? A diferença de hoje, que nós passamos a rejeição, mas nós passamos vitoriosos em Cristo Jesus. Então há uma diferença. O mundo, eles não conseguem passar a rejeição. O que é que o mundo faz? Tentam o escapismo, beber, se drogar, se prostituir, ou até mesmo tirar a sua própria vida. Quando o ser humano ele deixa de sonhar, irmão, a vida dele acaba ali. Ele tem que ter sonho, ele tem que ter meta, ele tem que ter projeto. Glórias a Deus. Aleluia. Deus, aleluia, preparou um propósito para nós, e cada um de nós estamos nesta caminhada para concretizar esse propósito que o Senhor nos deu. Então a rejeição é uma arma poderosíssima que o diabo usa tremendamente para destruir não somente o ímpio, mas o cristão. E vamos ser sinceros, todos nós aqui já passamos por rejeição, por algum tipo de rejeição. Todos nós passamos. Não tem um aqui que não passou por um tipo de rejeição. Todos nós passamos. Todos nós. Alguns têm feridas tremendas aqui essa noite sobre a rejeição. Tem comportamentos que precisam ser mudados, porque foi rejeitado. Então nós iremos falar agora sobre cura emocional. Amém? Então vamos lá, o que é rejeição? Glórias a Deus. Nós temos aí o significado da rejeição, mais popularmente falando, significa ser descartado, ser desprezado, como não tendo nenhum valor. Existem algumas frases de exemplo que eu coloquei aí, que algumas pessoas que você já ouviu falar para você. Por exemplo, nós temos aí uma pessoa que diz: eu não quero você. Isso acontece muito em relacionamentos. Acontece muito. Eu não quero você. Outra coisa você não tem valor. Ou alguma pessoa diz assim: você não tem valor para mim. Você não é importante. Então isso, nós recebemos isso daí. Outra frase você não é o que eu quero. Acontece muito. Tanto em relacionamento como em emprego. Até mesmo em algum departamento da igreja acontece isso. E a última frase você não serve para nada. Isso nós ouvimos quando nós éramos criança. Quando nós éramos crianças, você não serve para nada. Você não tem. E isso fica gravado na nossa alma. Porque eu aprendi uma coisa, o Senhor falou comigo e disse assim: Deus me falou comigo no monte orando. E eu aprendi a meditar, depois de muito tempo, em 15 anos de evangelho, nunca tinha aprendido a meditar na oração. Parar um pouco, meditar nas circunstâncias, meditar na palavra do Senhor, até mesmo na hora da oração, e tentar ouvir a voz de Deus. Que o Espírito Santo ministre. E o Senhor falou comigo e disse: meu filho, muitas vezes você se faz de forte. Muitos crentes se fazem de forte. O diabo lança uma frase, e aquela frase, naquela hora, não tem efeito na sua vida. Ela não lhe entristece, ela não lhe magoa, ela não lhe causa nada. Mas, futuramente, o diabo sabe que quando você baixar a guarda, aquela frase pode ressurgir no seu coração e fazer um efeito devastador. O Senhor ministrou isso comigo. E eu disse: meu Senhor. E eu disse: Deus, qual é o segredo que isso não aconteça? O Senhor sempre diz isso: deixar na cruz, colocar na mão de Deus. Senhor, realmente, aquela pessoa chegou para mim e disse que eu não tenho valor. Porque imagina aí, você chega e alguém diz para você: você não tem valor. Como é que você encara isso? Não é tremendo? Você pode estar passando por isso aqui essa noite. Mas o significado de rejeição é ser descartado, ser desprezado. Alguém não dá a mínima por você. Muitas pessoas
despreza. Por exemplo, eu já desprezei algumas pessoas que ministravam a palavra em culto, e muitas vezes, eu sou sincero em dizer isso, eu ia para alguns cultos e eu não ia para ouvir Deus falar, eu ia para analisar o camarada. Se a exegese dele era boa, se a homilética dele era boa, a hermenêutica dele era boa, e eu ficava com Herbert e Fábio, a gente ficava discutindo, não, ele disse, tá errado. Aí às vezes a gente rejeitava o pregador, não queria ouvir mais, tá entendendo? Então, às vezes, por exemplo, uma rejeição acontece muito no culto, como? Se você for uma igreja pentecostal, se você chegar lá e você cantar o hino, e ninguém der glória a Deus, você vai se sentir rejeitado. Porque a confirmação de que aquele hino foi aceito que você louvou, e aquela palavra que você pregou, foi através do glórias e aleluia. Se ele não deu, você se sente rejeitado. Não é assim? É desse jeito. Então, corre o risco. O bom, tem algumas igrejas também neopentecostais, que você pode pregar, pode cantar, e não dá glória, no nome da aleluia, e você sai de lá contente, conformado. Está entendendo? Glórias a Deus. Mas acontece muito isso no nosso meio. Acontece isso muito. A aprovação. Porque nós queremos ser aprovados. Nós não queremos ser rejeitados. Mas na segunda palestra, na próxima sexta, eu vou trazer sobre isso, que Cristo passou. Muitos homens de Deus passaram. No próximo slide, nós temos aí algumas causas de rejeição. Eu coloquei as mais, que acontecem mais na vida das pessoas, que há muitas. O diabo usa muito isso aí, por exemplo, uma gravidez indesejada. A mãe não quis. E você sabe que pela ciência, o bebê ele sente o que a mãe sente. E até mesmo o pai, quando o pai despreza já do ventre, a criança ela já sente isso, já tem essa percepção. Então isso daí já começa a ser gerado. Você sabia que nos Estados Unidos, aqui no Brasil, nós conhecemos nomes de demônios, né? Que através os escravos trouxeram, e eles fizeram um secretismo religioso, juntaram os demônios, a crença que eles tinham de adorar os deuses na África, juntaram com os santos da igreja católica, porque tem muito parecer. Então eles juntaram isso, fizeram um secretismo religioso, porque como os escravos tinham medo de morrer, porque antigamente a igreja, querendo ou não, elas matavam as pessoas que faziam bruxaria, feitiçaria, faziam magia. Então eles, com medo, fizeram o secretismo com os santos da igreja católica. Então, por exemplo, São Jorge, que é na igreja católica, já no terreiro é chamado de Ogum. Então eles adoravam a São Jorge, mas eles estavam adorando a Ogum. Você está entendendo? Então eles com medo. Então o que acontece? Aqui no Brasil nós conhecemos esses nomes, só que nos Estados Unidos, na Europa, eles não têm esses nomes. Lá eles têm nomes dos sentimentos que nós sentimos. Por exemplo, lá quando algum demônio se manifesta, o ministro de libertação vai fazer vai perguntar o nome dele. Ele sempre se manifesta dizendo: o meu nome é ódio, é ira, é rancor, é mágoa, é rejeição, é auto-rejeição, é medo de rejeição. Então lá eles têm esses nomes assim. Está entendendo? Porque eles mudam de localidade, mas o efeito é o mesmo, é a mesma coisa. Então, gravidez indesejada, aborto desejado ou tentado, uma criança nascida com sexo errado, por exemplo, os pais queriam que fosse menino, veio uma menina, acontece muito. Uma criança nascida com deficiência, incluindo dificuldades de aprendizagem, problemas físicos, irmão, isso é tremendo, tremendo. Também nós temos aí comparação com outro irmão. Não faz isso, você faz isso muito, né? Esse menino aqui é diferente do outro. Esse aqui puxou o pai. Não é assim? Olha, esse menino aqui é mais obediente. Seja obediente igual ao seu irmão. Se você for obediente igual ao seu irmão, você vai ganhar o que você está pedindo. É assim ou não é? E isso, disfarçadamente, cria-se uma rejeição. O menino começa a ser rejeitado indiretamente, sem a mãe e o pai perceber que está fazendo isso. Porque a
Jesus, Ele nos ama independentemente de qualquer coisa. Viu? Então nós, a mãe e o pai, devem ter o mesmo sentimento. Amar o filho. Amar o filho. Adoção, abandono, a morte dos pais, também acontece isso. Abuso físico, verbal, sexual, emocional, privação de amor, isso acontece muito entre os filhos. Os pais hoje não abraçam seus filhos, não dão palavra de carinho, não diz que ama. Aí o camarada está aí com 10, 12 anos, ele não precisa dizer isso não. Quando ele era pequeno, eu carregava ele nos braços, abraçava ele, dava palavra de amor. Então a filha ou o rapaz vai crescendo, quando não acha amor dentro do lar, vai achar lá fora. Isso é um perigo. Então nós temos aí também, acontece também, irmão, pais com problemas mentais. Por quê? Porque a criança, ela não recebe o amor completo. Não se sente amado. Ser vítima também de circunstância, incluindo enfermidade crônica, hospitalização prolongada, rejeição de colegas, conflitos dentro do lar, rejeição no casamento, infidelidade ou divórcio. Isso aí é para matar qualquer um. A rejeição no casamento, a infidelidade no casamento ou divórcio é algo que o diabo usa tremendamente. Para poder, acontecendo isso, ele vai acabar com a vida da pessoa. Porque você sabe que quando acaba um relacionamento, muitas pessoas ficam sem chão. A mulher sente, o homem sente. É verdade? Então o diabo ele usa. Então essas são as causas da rejeição. Agora, entenda isso aqui. Com estas causas aqui que eu falei, vai ter algumas consequências. No próximo slide, nós vamos ver aqui, de tudo aquilo que eu falei das causas, ver o resultado disso. Porque cada ação há uma reação. É isso? Então, por exemplo, o que vai acontecer? Vai acontecer rebelião, ira, amargura, inferioridade da pessoa não se ama, não gosta de si, autoimagem pobre. Tem muita gente que tem essa autoimagem pobre de si mesmo. Foi engraçado, alguém diz, eu sou feio demais. Não é isso? Ninguém olha para mim. Existe também aí o escapismo, que é o quê? Que é sonhar acordado, que é a pessoa imaginação. Você já viu? Você está imaginando demais? Escapismo. A pessoa não consegue se relacionar com outra pessoa, porque a rejeição faz isso. Quando nós somos rejeitados, nós temos medo de nos relacionar com os outros. Por que muitas pessoas não conseguem se relacionar? Porque elas têm medo de ser rejeitada. Então elas têm medo de dar opinião, de falar alguma coisa. Tem pessoas que é caladão não fala nada. Também não é rejeição. Pode não ser, mas a maioria é. O escapismo, a pessoa fica viciada em drogas, álcool, até mesmo televisão e trabalho excessivo. A pessoa que tem resultados de rejeição, ela passa por isso. Ela não consegue se relacionar com ninguém. Então ela vai para o escapismo. A crítica, a pobreza, medo de todos os tipos, desesperança, pessoa defensiva, dureza de coração, desconfiança, é desconfiado com tudo, com todo mundo, desrespeito, também não respeita ninguém, competição. Tem pessoas que isso acontece muito no meio dos cantores e pregadores, irmão. Muito. Uns querem cantar do que o outro, uns querem pregar do que mais do que o outro. Existe essa competição. Por quê? Eles ficam com medo de ser rejeitados no meio do povo evangélico, no meio do povo de Deus. Você está entendendo? Então algumas pessoas sofrem muito disso. Por exemplo, eu já preguei em vários lugares e algumas pessoas chegam para mim elogiando e às vezes eu noto que tem algumas pessoas que não gostam. Eles já pregaram ali, mas não foi tanto aceito. Então eles criam aquilo dali e fica com uma competição. Então na próxima vez que eles vão receber a oportunidade, eles irão fazer o máximo para querer a aprovação do povo. Então uma pessoa rejeitada, ela luta, ela compete com os outros para tentar ser vista e ser apoiada e ser aceita pelo povo. Ciúmes,
E nós temos aí o perfeccionismo. Falando um pouco sobre a rebelião, é muito interessante que esse comportamento aí ela é uma resposta da rejeição. Pessoas que foram criadas, destinadas a ser amadas e aceitas, quando elas são abusadas e maltratadas, sempre se sente uma ira que se expressa em forma de rebelião. Tem algumas pessoas, irmão, que foram tanto rejeitadas na vida, que elas só se expressam através da ira e do ódio. Tudo que você vai falar, vai aconselhar ou vai ajudar, se expressa através da ira e do ódio. Isso é um comportamento de que a pessoa foi tremendamente rejeitada no passado. Tremendamente. A amargura também é um sinal. Porque a amargura, ela causa afastamento das pessoas. É um sinal de rejeição. Porque vem a amargura que vai entrando no escapismo. Então a pessoa passa por esses comportamentos, por essas mudanças. No próximo slide, nós vamos ver aqui, agora nesse exato momento, existe a rejeição e a sua percepção. O que é isso? É a maneira como nós vemos as coisas. Eu vou falar aqui alguns comportamentos que acontecem, e eu quero que você grave bem isso e frise isso a partir de agora, porque a partir de agora, Deus vai começar a falar da tua vida, tá certo? Vai falar de você. Vai falar de você. Glórias a Deus. Vou chegar lá, mas como o pastor pediu, perfeccionismo é uma pessoa que quer ser perfeita. Ela tenta, tudo que ela quer fazer com perfeição, não aceita erro. Amém? Lá na frente vou falar sobre esse comportamento. Amém? Rejeição e a sua percepção. É o que? A impressão ou a intuição de alguma coisa ou pessoa. A percepção é como você vê as coisas. Algumas vezes sofremos muito por causa de uma imaginação fértil, irmão. Imaginamos demais, pensamos e vemos coisas que não existem. Alguns exemplos está aí. Você sente que alguém está rejeitando quando na verdade não está. Por exemplo, você entra no local, você entra no ambiente, todo mundo lhe conhece. Você entra nesse ambiente. Quando você entra dentro desse ambiente, aí as pessoas não notaram que você chegou. Está entendendo? Não notaram, mas na sua percepção e no seu modo de ver, você se sentiu rejeitado. Cheguei, ninguém falou comigo. Acontece isso é uma percepção modo que já acontece comigo, irmão. Eu digo, ninguém me viu. Você me vê de todo mundo. Ninguém me viu. Mas só que não foi. As pessoas não observaram você. Muitas vezes você chega em certo local, a irmã está lá no mercadinho, às vezes passou por você e não viu. Acontece muito comigo, às vezes eu passo pelas pessoas e não vejo. Dentro do ônibus mesmo, eu sentei do lado da minha mãe, pensando em outras coisas, E depois a irmã disse, você me viu naquele dia falando comigo, sentado do meu lado, que você não falou? Eu não percebi que você estava. Então a pessoa se sente rejeitada. É um exemplo. Outro exemplo é quando alguém discorda da nossa opinião. Meu Deus, me ajuda, porque esse é para mim também. Quando alguém discorda da nossa opinião, nós recebemos isso como uma rejeição, mas realmente a pessoa não está nos rejeitando, simplesmente não concorda com a nossa opinião. Irmão, eu já fui muito discutir, meu amigo. Hoje eu sou menos, mas eu já fui muito discutir. Eu já fui muito discutir, e às vezes, quando eu conversava muito discutindo teologia com ele dizia para mim, mas Paulo, a Bíblia é interpretada em 3 maneiras. Eu falei, mas eu não quero saber de que 3 maneiras, meu irmão. Eu creio pela fé. Aí ele dizia, olha, é alegórica. Aí eu não gostava disso, eu não gostava dessas coisas. Então eu ficava com raiva dele. Assim, às vezes a gente está na família mesmo. Acontece isso muito entre marido e mulher, irmão. Os dois estão lá falando uma coisa, daqui a pouco não concordou. Aí a mulher se sente rejeitada porque o marido não concordou. Ou o marido se sente rejeitado porque a mulher não concordou com aquilo que está ali. Diga, não é verdade? Tem gente rindo aqui já, irmão. Mas não é assim? Você se sente rejeitado.
Imagina aí se eu der somente a minha opinião e você ficar acatando. Concordo. Vamos ali, irmão. Vamos embora. Vamos ali, irmão. Vamos se jogar no irmão. Tá bem. Pelo amor de Deus. É isso? Há discórdia entre nós. Querendo ou não, Paulo e Barnabé tiveram discórdia. Mas eles não deixaram de ser crente e de se amar. Tá bom, tu quer ir para um lado, eu vou para um lado, eu vou para o outro. Nós vamos fazer a obra de Deus. Tá entendendo? Então algumas pessoas se sentem rejeitadas por discordar de alguma tese, de alguma opinião. Outro exemplo de alguma percepção que a gente tem também é o quê? Pessoas que sofreram rejeição não tem problema de confrontar as outras pessoas, mas não suportam ser confrontadas. Ah, Jesus! Eu não suportava não, meu irmão. Se você me conhecesse há 5 anos atrás, eu não suportava não. Era aquilo e pronto. E eu sabia que estava errado. Porque nós temos um tribunal dentro de nós, que é a nossa consciência. A nossa consciência diz que nós estamos errados. Mas nós queremos que a pessoa esteja do nosso lado. Mas só que isso é uma percepção e uma visão errada. Então algumas pessoas, tem pessoas que gostam de confrontar. É isso. Mas não gostam de ser confrontada. Por quê? Porque ela tem uma percepção e uma visão de que essa pessoa está o rejeitando. Estão rejeitando. Só que isso, amados, não existe. Isso é algo que o diabo coloca na nossa mente para destruir os nossos relacionamentos uns para com os outros. Eu sei que você vai sair daqui lapidado mesmo, aleluia por Deus, mas você tem que ouvir isso daqui, que o diabo está usando estas armas para destruir o teu casamento, o teu ministério, o relacionamento que você tem no seu trabalho, com amigos. Isso são armas, como o apóstolo Paulo diz que nós não devemos ignorar os seus arbis. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9, nós não devemos ignorar. Ele usa tudo isso para nos destruir. No próximo slide, vamos falar um pouco sobre criando um muro de proteção. Toda pessoa rejeitada, ela cria esse muro de rejeição, irmão. Esses muros nos protegem, louvado seja o nome de Jesus, das pessoas. Esses muros são criados para nos impedir que as pessoas venham nos magoar, venham nos entristecer. Então é muito interessante que o primeiro muro que nós criamos em nós, que nós criamos essa autodefesa em nós, eu vou falar apenas de 6, o primeiro são promessas secretas, que nós fazemos quando nós estávamos em certa situação, até mesmo quando nós éramos crianças. O que é isso? São promessas que fazemos a nós mesmos para nos proteger de uma possível rejeição. Existem alguns exemplos aí que diz assim: ninguém me machucará novamente. Isso acontece em relacionamento, acontece muito entre as mulheres, entre os relacionamentos, e são magoadas, e elas dizem assim: não, nunca mais ninguém vai me machucar, nunca mais ninguém vai pisar em mim. E o diabo pega esta palavra e começa a trabalhar nisso, e a pessoa vai começando a fazer essas promessas. São promessas que devem ser desfeitas, irmão. Outra coisa, quando alguém diz assim: quando eu sair dessa situação, ninguém mandará mais em mim. Acontece muito isso. Às vezes a pessoa tem um patrão, ou um marido, que é show de bola. Ele não é marido, ele é delegado. Tremendo isso aí. E ele manda mesmo, manda. Esse batom não. Outra cor. Essa roupa não. Eu não quero que você vá para aquela igreja mais. Eu não quero que você tenha amizade com fulano, beltrano. Que ela não é boa pessoa. Eu não quero ela aqui em casa. É isso, são pessoas que... Então existe uma situação que a pessoa passa, que, por exemplo, é interessante que nessa frase aqui, quando eu sair dessa situação, ninguém mandará mais em mim. Acontece, sabe o quê? A pessoa que tem uma raiz de rejeição, que passou por isso aqui, ela se tornará, ou ele se tornará insubmisso lá na frente. Não vai. Ele pode estar na liderança do que for,
mas ele não vai ser submisso. Ela não vai ser submissa. Nunca. São pessoas que não querem estar por ordem, por debaixo da ordem de alguém. Não quer estar. Então isso daí é um sinal também de rejeição. Outra frase diz assim: nunca mais deixarei alguém se aproximar o suficiente para poder me machucar outra vez. Isso acontece com relacionamentos e com amizades. Verdade? Às vezes a gente faz amizade um com o outro e a gente vai construindo ali naquela intimidade, daqui a pouco vai confiando no outro. Então quando a gente vê que às vezes está crescendo isso daí, a gente se retrai. Ele diz: eu não vou entrar mais nisso, porque as outras amizades que eu tive, os relacionamentos que eu tive, aconteceu isso, e quem sai sofrendo no final sempre é eu. Eita Jesus, Espírito Santo de Deus. É assim que acontece, irmão? Glórias a Deus. Então a pessoa se retrai, mas você não deve se retrair, porque aquele que te amar, aquele que for teu amigo, ficará no caminho com você, e o que não for o Senhor tirará. Isso é a pura verdade. Você sabia que algumas pessoas, nós aqui, às vezes Deus não permite algumas pessoas andarem junto, porque às vezes o Senhor diz: ó, não vai dar muito certo. Às vezes não tem temperamento demais, e às vezes, né, são dois bicudos, ou às vezes tem dois que não é bicudo, tem bico nenhum, não dá. As coisas não se encaixam. Então às vezes Deus ele sempre coloca, Deus sempre junta pessoas diferentes. Deus sempre junta uma pessoa que não tem paciência com uma pessoa que tem paciência. Deus sempre junta a pessoa que vive sempre na tranquilidade e outros que são tremendamente briga. Você sabe que essas pessoas que puxam a briga, quando está comemorando com uma pessoa tranquila, diz: e você não diz nada? Eu quando brigava com vocês muito, me dava só caralho. Meu Deus, Deus me ajuda. Eu não vou falar, Senhor. E você não vai falar nada, não? Aí às vezes você olha para mim quando estiver falando, aí eu olhava. Aí quando eu olhava, eu dizia: não fica olhando para mim com essa cara, não. Eu digo: para olhar, é difícil entender, meu irmão, mas não é assim ou não é? A pessoa diz: olhe para mim quando estiver falando. Você fala assim com seu filho. Aí o menino olha, e não olhe para mim com essa cara, não. Aleluia, Jesus. Outra frase de promessas secretas que nós fazemos no nosso interior, nós dizemos assim: nunca mais confiarei em ninguém. Porque isso é um muro de proteção. Nunca mais. E isso, irmão, tudo que nós vamos dizendo aqui, essas frases aqui, isso vem sempre de muito tempo. Tá certo? Anos e anos a gente vem dizendo isso. Vem dizendo. E é interessante que a gente começa a usar o texto da Bíblia, porque o crente, ele usa a Bíblia. Olha aí, pastor. Ele diz: olha aí, não confia em ninguém, não. Pode então não confia no homem. Ele usa a Bíblia. Você está entendendo? Mas só que a gente tem que entender o quê? Que quando Deus está dizendo maldito, não confia no homem, Deus está dizendo o quê? A Israel, que é você depositar totalmente a sua confiança no braço do homem, confiar totalmente nele. Mas quando nós temos uma base de confiança em Deus, primeiramente, e se uma confiança do homem nos destruir, nós estamos firmados na rocha que é Jesus. Está entendendo? Nós estamos amparados por Deus e não pelo homem. O homem deixa o outro na mão, mas Deus não deixa na mão, não. Deus, ele socorre. Então são frases que nós usamos, né? Como eu digo, a gente usa a Bíblia. Usa a Bíblia. Muitas vezes eu vi uma irmã dizer desse jeito assim, a irmã lá de uma pessoa chegou para mim e disse: tá vendo aquela irmã ali, aquela vizinha, ela não era crente. Toda vez ela briga comigo, eu não gosto dela não. Aí eu digo: mas irmã, tem que amar. Mas a Bíblia diz, sabe o quê? Eu digo: lá era. Sabe o que a Bíblia diz? Está lá em Provérbios, ela decorou. Porque você quer ver você decorar texto da Bíblia, é você querer usar um contra seu irmão. Meu amigo, é uma velocidade tremenda. Você decora. A Bíblia diz assim, sim. Aí ela diz assim, ela fala: olha, a Bíblia está escrita em Provérbios: quando tu vê o teu inimigo no meio da rua, passa de largo. Ela disse desse jeito. Eu disse: minha irmã, ela está do outro lado. Quando eu vejo ela, eu estou no lado dela, eu vejo do outro lado. Como a Bíblia, eu cumpri na Bíblia.
de Deus. Então, são promessas que nós fazemos. Ele tem outro que diz assim: nunca mais confiarei em homens. Todos os homens são iguais, as mulheres, glórias a Deus. É isso, mulheres? Homem não presta não, essa raça. É tudo igual, essa raça aí tudo presta. Não é isso? Então o que acontece? A mulher, ela não se relaciona com ninguém. E principalmente se ela vier se já teve um casamento desfeito, o diabo cria esse muro de proteção. Está entendendo? Porque como foi rejeitado no primeiro casamento, a pessoa tem medo de que isso aconteça novamente. Porque o diabo usa isso. Ele usa essa arma. Olha, não, porque pode acontecer tudo de novo. Olha, tu pode passar pela mesma situação que tu passasse. Eu sei que Jesus está libertando, irmão. Tua mente aqui eu sei que Jesus está, aleluia. Eu sei que você está aí ouvindo isso aí. Aleluia, esse hematoma está doendo. Aleluia, não é para Deus te curar. Eu me relaciono. Não, de jeito nenhum. Não presta nada, é tudo igual. Outra palavra, a última, sobre promessa secreta que nós fazemos, essa aqui: nunca me envolverei com outro grupo de pessoas novamente. Isso acontece muito em igrejas. A pessoa se relaciona com tal grupo, e aquele grupo, lamentavelmente, rejeitou a opinião, ou rejeitou até a pessoa mesmo, e a pessoa se afasta daquele grupo, e diz assim: não, nunca mais eu vou entrar em grupo nenhum. Isso acontece muito, irmão. Acontece principalmente em igrejas. Pessoas que vão igreja, e nunca acerta. Aí ela diz: pô, para a igreja não, prefiro agora, eu vou só quando eu quiser, eu vou no domingo. Está entendendo? Acontece muito isso. As pessoas criam estas promessas na sua mente, e o diabo ele faz questão de deixar gravada na alma. Então a pessoa fica sujeita a estas palavras. Então, tudo isso aqui que foi dito nesta noite, você deve rejeitar isso. É tão interessante que a gente tem que prestar bastante atenção, que nessas promessas que nós fazemos aqui, nós devemos fazer renúncia delas, para que este muro aí seja destruído. Então você tem que destruir estas promessas aí esta noite. Tem que jogar esse pensamento fora, porque isso aí é um muro que foi construído para você não se relacionar e ser feliz. Deus quer que você seja feliz, se relacione com as pessoas, e não ser como os escribas e fariseus, que eu vou trazer na outra palestra. Estamos aí programando, falando sobre o espírito de religiosidade, que vai ser muito forte. Muitas pessoas podem se sentir até mesmo ofendidas, mas tem que haver libertação no nosso interior, irmão. Às vezes eu dou essa palestra aqui, mas Deus fala comigo: você sabe que é para você também, né? Está precisando. Eu digo: Deus, eu estou lá num determinado canto orando com os meninos, e eu digo: Jesus, eu sei. E ali é porque Deus, antes de ministrar para as pessoas, Ele ministra em nós. Ele ministra em nós. No próximo slide, glórias a Deus, a segunda muro de proteção que nós criamos é o fingimento. Irmão, fingimento, glórias a Deus. O que é? Por exemplo, a pessoa diz assim: você não pode me machucar porque não importa o que faz. Acontece muito isso, né? Às vezes a mulher ou o homem, em determinada coisa, as pessoas dizem assim, para certas amizades ou para certos relacionamentos: não, você não pode. Você me machucar mais, você não consegue mais me machucar. Mas só que machuca. E a pessoa está se fingindo que aquilo ali não está machucando ela. Aquela palavra, você está entendendo? Então, outra também acontece assim: alguém pode perguntar: isso machucou você? Aí você diz: não, de forma alguma, eu não me incomodo. Show de bola. Não é assim? É desse jeito. Irmão, principalmente com os homens, viu? A mulher disse uma coisa que machucou. Ela percebeu, porque a mulher, ela conhece o seu marido. Ela é observadora, a mulher é tremenda, irmão. Só Deus mesmo, viu, na terra. Ela observa quando... Meu filho, foi o que aconteceu? Foi aquilo que eu falei? Foi? Não, nada não. Acontece também, tem uns que já tem a língua do boi. Você sabia disso? A língua do boi, o homem fala a língua do boi. Ele está em casa, na hora de dormir. O que foi, meu filho? O que você tem?
foi que aconteceu? Tá tudo bem? Aí ele, É assim ou não é? É o boi, meu amigo. Você tá falando com o boi no saco aí. Mas meu filho, aquilo que eu falei, ele machucou. Tá tudo bem? Nada do que isso. Somente, só o gemido do boi, meu amigo. Mais nada. Então acontece isso, porque principalmente o homem, ele tem o machismo. O homem, ele tem o machismo, irmão. Ele foi magoado, ele foi ferido, mas ele não se dobra, principalmente para a mulher. O homem, ele prefere chorar num canto que ninguém veja. Porque se a mulher vê, para ele aquilo dali acabou o mundo. Só que os homens precisam se quebrar. Porque isso é um relacionamento que está se fortificando. E Deus, a palavra diz que Deus criou o quê? Para auxiliar, para ajudar. Você pensa que é para quê? Para ajudar o quê? Para lavar os pratos, Para lavar roupa, Não, é para ajudar você mesmo. O que foi, meu filho, que está acontecendo? Não, nada não, está tudo tranquilo. Casa está caindo, meu amigo, ele está calado. Mas você está mudado. Não, já disse que não é nada. Se comporta dessa maneira. E não fala. E isso cria um bloqueio. Então, a pessoa, irmão, que muitas vezes está querendo saber, ela se sente rejeitada. E o pior que acontece, sabe o que é? É quando a pessoa deixa de conversar em casa com o marido e com a esposa e vai dizer a A e a B. E ele sabe, não pela esposa, mas pelos outros. Ele se sente rejeitado. Ele se sente rejeitado. Ou a mulher também se sente rejeitada. Não se abre comigo, mas se abre com os amigos. Não é isso? Aqui nós temos amizade, né? E às vezes a gente diz, é mais fácil se abrir com os amigos do que de casa. E isso é errado. Devemos, irmão, contar as nossas tristezas. Porque eu disse que é melhor dois do que um. É melhor dois sabendo, orando e buscando a Deus, do que você ficar sozinho, morrendo nesse barco e sem contar nada. Você precisa que seu marido saiba do que você está passando, para que ele possa orar com você e lhe ajudar. Glória a Deus. Pastor Paulo, isso aí. Mas tem marido, que é marida. Quando alguém o machuca e vem até você mais tarde e diz, alguém machucou você. Aí chega mais tarde e diz, desculpe, por ter machucado. Em vez de você dizer, está perdoado, não, você diz, está tudo bem. Você diz, não tem problema, você não me machucou. Machucou, a gente sabe que machucou. Só que a gente, irmão, não confessa. Isso eu estou falando para mim mesmo. Às vezes algumas pessoas me machucam. E isso se torna uma amargura em nós, porque vai roendo em nós e vai nos consumindo. E quando a gente desabafa e coloca para fora, quando a gente desabafa e joga para fora, você sabe o que acontece? Aquela carga toda que a gente estava carregando, a gente joga aquele peso fora e começa a caminhar leve na presença de Deus. Então, fingimento acontece muito. Isso é um muro de proteção. A pessoa sempre é fingida. Tudo bem, tudo tranquilo, beleza? Então devemos destruir este muro. Terceiro, comportamento. Isso aqui são mais para as pessoas que são mais extravasadas. Por exemplo, tem um exemplo que diz assim: você me machucou, mas vou lhe dar o troco. É assim? Você me paga. Olha, Deus, ela fez isso comigo. Mas espera e verá. Aí começa a usar novamente os textos bíblicos da Bíblia. Senhor, me envergonhou, mas a tua palavra diz em Isaías 54 que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantar contra mim. Glória a Deus, Senhor. Acho que Deus no trono olha e diz: tem cabimento um negócio desse. Tem pessoas assim, eu vou pegar ela, deixa comigo, vai ter um momento.
Isso aqui na frente de todo mundo, eu vou falar, deixa, A gente começa a criar isso. Esses comportamentos de nós que são puros. Porque, lamentavelmente, existe uma coisa que é difícil de eu aceitar. E você vai concordar comigo. Eu, em mim mesmo, é difícil, mas isso deve ser quebrado. Estamos lutando para ser quebrado. Nós destruímos as nossas defesas. A gente quer sempre nos defender, mas a gente não quer deixar Deus nos defender. Porque, querendo ou não, 90% de nós que estamos aqui essa noite, não queremos entregar o leme do nosso barco a Jesus. Nós queremos estar no controle do barco. Vamos ser sinceros, a gente diz muito, Deus, a minha vida, mas a gente controla. Porque a gente professa com lábios, mas na hora de passar o leme para Jesus, a gente não mexe, deixa comigo. Acontece, eu vou resolver. Eu já era muito assim, eu tenho esse resquício desse comportamento. E eu luto para Deus mudar. E estou lutando, porque acontece muito isso. Por exemplo, eu tinha muito isso. Eu fazia, por exemplo, eu via que alguém inventou uma calúnia de mim. E quem foi? Nome? Sim, foi. Nossa, deixa comigo. Amém, meu amado? Obrigado. Vamos orar por ela. Tá bom. Vai dizer, olha para casa. A paz do Senhor, amada. Eu tenho esses resquícios ainda, eu confesso. É porque a gente está, irmão, sendo moldado por Deus. Eu reconheço. Eu disse, mas Deus. E aí faz isso. Eu ia na casa, meu amigo. Amada, a paz do Senhor. Irmão Paulo, a paz do Senhor, homem de Deus. Homem de Deus? Homem de Deus? Vem cá, minha amada. Ai, irmã, disse isso lá. Que é isso, irmã? Não eu fui não. A irmã diz assim, eu tenho provas. É isso, irmão Paulo, não foi assim não. Ia discutir, meu amigo. E teve um dia que eu passei por uma vergonha muito grande na igreja, porque entenda uma coisa, são as duas áreas que nos destroem muito, na igreja e dentro de casa. No trabalho não é muito não, porque no trabalho você fica aqui, não, vou fazer tudo para manter, porque tem que ter dinheiro para pagar as contas no final do mês, então o camarada sofre, não é isso? Aguenta calado, aborrecimento de patrão, é verdade, irmão. O patrão está errado e você está certo, né? Aguenta ali, fica quase explodindo, mas aguenta. Mas quer ver os dois locais que a gente não aguenta? Levar desaforo? É dentro da igreja e dentro de casa. A gente é igual ninja, meu amigo. Ninguém mandou eu. Alguém é igual ninja. Alguém olhou ao contrário. Amém, irmão? Não foi igual pra mim. Acontece muito isso aí. Vocês sabem, vocês estão rindo, porque aí vocês estão me vendo. Eu entendo. Acontece isso justamente com crianças. Um comportamento, por exemplo. A mãe chega para a criança, vamos dizer que é uma criança rebelde. Às vezes nem é rebelde, é agitada demais. Porque, irmão, menino é bênção de Deus. Menino só para, meu amigo, quando está doente. Enquanto menino, amigo, está com saúde, ele puxa tudo, leva tudo, quebra tudo e vaza. E a mãe, meu Deus, e ela diz assim, Deus tem paciência, eu estou te dando. Estou te dando paciência, você que não está aí tendo paciência na terra. Não é isso? Você quer ver o crente ter paciência? Case e tenha um filho. Meu irmão, é tremendo. É tremendo. Aí, 6. Meu irmão venceu. Não tinha como vencer Jó, né? Jó deu aí uns 20, meu amigo. Uns 7. Então, gera isso em nós. Então, por exemplo, a mãe olha para o menino, né? Que é muito agitado, e diz: olha, tá vendo seu colega? Ele é quieto. Aí ela diz assim: espero que aprenda com ele. É uma criança encantadora, muito tranquila e obediente. Mas muitas vezes aquela criança, ela está recantada porque ela vem de uma raiz de rejeição de família. E ela não se associa e não consegue se associar com ninguém. Então, para ela, prefere ficar
num canto. Claro que também tudo que eu estou dizendo não é rejeição, amém, irmãos? Amém. Então nós temos que ter essa linha aí. Então, eu coloquei aí no slide, nós estamos sempre tentando ensinar as pessoas como nos tratar, evitando uma possível rejeição. A gente não gosta disso? De ensinar as pessoas como nos tratar? Querido, não faça isso nunca mais comigo. A gente faz isso. Vocês homens fazem isso, às vezes a mulher com uma vergonha na de olha. Vem cá, você tá aí. Uma foice. Nunca mais você diga aquilo, me desmita na frente de todo mundo. Sou homem. Tem que dizer que é homem, meu irmão. Tem que dizer que é homem. Nunca mais faça isso. Nunca mais, viu? Então, às vezes a gente nos ensina, né? Às vezes, por exemplo, há vários casos que a gente tenta ensinar as pessoas, olha, não faça isso comigo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. A gente tenta, mas quando a gente começa a ensinar as pessoas a nos tratar, a gente não está dando livre-arbítrio para ela nos amar, a gente está manipulando elas e tendo controle sobre elas. É forte, né, irmão? É melhor você receber as coisas espontaneamente com amor do que haver uma manipulação. Você está ali, não, eu vou fazer isso porque ela exigiu assim. É normal você dizer, olha, eu gosto assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo. É normal, você está entendendo? Mas algumas pessoas exigem. Se você não fizer assim, eu não aceito. Então o que a pessoa faz? Ela passa agora a ser controlada e manipulada. Por isso, aí o que ela faz? Ela diz, não, eu vou levar desse jeito aqui esse presente, dessa cor, dessa maneira. Porque se eu não fizer isso, ela vai me rejeitar ou ele vai me rejeitar. Para você ver como a rejeição, ela está 24 horas, estão cercados dela. Você está entendendo? Estão cercados. A defesa verbal também é um dos comportamentos que existe nas pessoas vítimas de rejeição. Estão sempre querendo se justificar pelo que realizaram e falaram. Existe muito isso. A pessoa ela tem uma raiz de rejeição muito grande, então ela tem que falar. Tudo, isso é tudo. Bem ou mal, tem que falar. O que fez, o que deixou de fazer, é tudo. No próximo slide, estamos terminando. Comprando proteção. Existem pessoas que abençoam outras, não porque os amam, mas com o objetivo de impedi-las de ser rejeitadas. Impedi-las de rejeitá-las. O exemplo diz aqui: algumas vezes, muitos pensam, bem, vou impedi-lo de me rejeitar, apenas o tratarei maravilhosamente, serei muito bom com você. Farei muitas coisas maravilhosas para você, e por isso você desejará estar ao meu lado ao tempo todo. Acontece muito isso. Comprando proteção. A pessoa, às vezes, irmão, vou falar agora financeiramente falando, tem muitas pessoas que muitas vezes abençoa, não é por amor, é comprando proteção. Sabia disso? Gosta de abençoar, não é porque ama, mas é comprando. Não, eu vou agradar essa pessoa constantemente, porque essa pessoa sempre vai querer estar comigo, vai ligar para mim, vai estar no meu pé, quando precisar vai se lembrar de mim. É isso cria, porque tem medo de ser rejeitado, porque já é uma raiz, isso já é uma herança. Então tem pessoas que se comportam dessa maneira. Tem pessoas que dizem assim, eu vou lhe tratar muito bem, nunca vou dizer nada que desagrada a você, nunca. Quer ler um versículo com vocês? Eu queria que vocês abrissem em Provérbio 27, porque senão alguém pode dizer, né? Meu Deus, essa palestra não tem um versículo bíblico. Aleluia. Eu queria que alguém lesse Provérbio 27, versículos 5 e 6. Melhor a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo repreendido. Olha só, hein? Marque este versículo aí. Melhor é repreensão aberta. É melhor você repreender a pessoa na frente dela do que você estar com fingimento. Ou outra, no versículo 6, Jandra vai ler novamente, como é que diz, Jandra, versículo 6? Quem fere por
por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica os beijos. Olha aí. Irmão, pensa isso aqui. Quem fere com amor mostra lealdade. Você está entendendo? Fere com amor, olha. Rapaz, isso aqui está errado, eu não concordo contigo não. Porque vai dar errado isso, isso e isso. Mas só que tem pessoas que dizem, não, eu vou te apoiar em tudo. Te apoio em tudo. Não, vai dar tudo certo, não, tá tudo ok. Não, mas se eu gastar esse dinheiro, não, Deus proverá, vamos embora. E vai. Mas muitas pessoas não querem, meus irmãos, ser, como é que se diz, desagradada, não quer. Então, a pessoa diz assim, eu vou sempre elogiar ele, eu vou sempre elogiar ela, porque nunca ela vai se afastar de mim, vou tratar perfeitamente. Tem algumas irmãs que dizem assim, eu vou tratar o meu marido, o meu marido maravilhosamente bem, porque ele nunca vai procurar outra. Isso é um engano que o diabo cria, porque ela tem medo de ser rejeitada, ela tem medo de ser trocada, e isso vice-versa. Tem medo. Então isso acontece muito. Então isso é uma arma que o inimigo ele usa na mente da pessoa. Cria um muro para comprar proteção. Então sempre vai agradar, sempre vai dizer, não, meu filho, tá tudo bem, tá certo. Não, vamos gastar, vamos fazer tudo. Tudo bem. Então a pessoa tem medo de ferir. Mas ele diz que aquele que fere, irmão, aleluia, ama. É amigo leal. Você está entendendo? Isso aqui fala sobre o quê? A crítica construtiva. Viu? Você dizer, olha, isso aqui está errado. Porque lá na frente tu vai acontecer isso e isso com você. Tá bom? Então, isso daí deve ser feito. Estamos aí chegando no último slide. Glórias a Deus. Que, como o pastor falou, sobre perfeição, que é o perfeccionismo, é o que? A maioria das pessoas com raiz de rejeição sofre insuportavelmente com o problema do perfeccionismo. Por exemplo, vou impedi-lo de me rejeitar, serei perfeito. Então ele ou ela nunca será capaz de encontrar algo errado em mim. E se não puder encontrar nada de errado comigo, ele ou ela simplesmente me amará. Ele e ela nunca me rejeitará, porque nunca farei nada que possa frustrá-lo ou perturbar. Acontece isso. Você está entendendo? A pessoa, ela tenta ser perfeita em tudo, e nós quero ler com vocês, que nós devemos frisar muito bem isso daqui. A palavra perfeição no dicionário Aurélio é o que? Não faltar nada essencial, ser da mais alta excelência, impecável, exato, irrepreensível. Perfeição é isso, tá bom? Do jeito que o mundo diz. Agora, biblicamente falando, é totalmente diferente. E você vai se alegrar com essa revelação. A definição bíblica, do ponto de vista espiritual, a palavra perfeição, em vários dicionários bíblicos, significa crescer até completar a maturidade. Ou seja, a pessoa que quer ser perfeito agora, ela não pode falar uma palavra, ela não pode cair em pecado, que ela diz, não, acabou tudo. Tudo aquilo que eu construí, Deus não vai me dar mais, Deus não vai fazer nada. A pessoa quer ser perfeito. Só que em Filipenses, eu vou ler para vocês, Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo diz assim, tendo por certo isto, meus irmãos, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus aqui, Paulo não está dizendo que Jesus vai aperfeiçoar você apenas hoje. Ele não está dizendo que vai aperfeiçoar você apenas um mês, 6 meses, 1 ano, 10 anos. Não, é até a volta de Jesus. É você crescer em maturidade. Deus irá te aperfeiçoar. Nós não somos perfeitos. Quando Deus diz, olha, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, Deus está dizendo, olha, você vai chegar à maturidade. Você vai. Eu sei que você não é perfeito. Se você fosse perfeito aqui mesmo, eu já lhe arrancaria da terra. Porque perfeito não pode haver. Deus está nos aperfeiçoando até a volta de Jesus. Então as pessoas ficam dessa maneira. O diabo usa muito isso.
Não, Deus vai me rejeitar. Ah, eu fiz isso hoje. Ah, eu fiz isso. Deus vai me rejeitar. Deus vai... Calma, meu irmão, calma. Assim, tua irmã fulana viu eu assim. Calma, tenha paciência. Cristo está te aperfeiçoando. Filipenses 3,12 diz assim. O apóstolo Paulo falando sobre a ressurreição. Que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, que o nosso corpo, que é corruptível, se revestirá da incorruptibilidade. E o nosso corpo, que é mortal, se revestirá da imortalidade. Ou seja, perfeição. Nós chegaremos a isso, em nome de Jesus. Aí Paulo falando isso em Filipenses, sobre a ressurreição, aí ele diz dessa maneira, é muito lindo a Bíblia, irmão. Ele diz, Filipenses 3,12, eu vou ler na linguagem NVI, amém? Que é um pouquinho mais claro. Ele diz aqui, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo está dizendo, gente, eu ainda não conquistei o poder da ressurreição, mas eu estou progredindo. Glórias a Deus. Eu estou caminhando. Quantas vezes eu vivi caindo no mesmo pecado, e eu dizendo, Deus, eu nunca vou largar esse pecado. Quantas vezes? A gente não vai ser hipócrita que essa noite você comete o mesmo pecado todo dia e não consegue se libertar. Mas Deus está te aperfeiçoando, irmão. O Senhor criará, pelo desejo do seu coração, se você quer realmente largar. Existem coisas que a gente não consegue. Por exemplo, vamos falar da pessoa que fala muito. Não consegue controlar a sua língua, que é algo difícil. Mas como disse o salmista Davi, põe o guarda na minha boca, Senhor. É difícil essa parte aí. É difícil. Então às vezes é uma pessoa que fala muito. Vou falar comigo, glória a Deus. Meu Deus, me ajuda, Digo, mas Senhor, não era para ter falado Jesus, me ajuda. Aí eu passo promessa, Deus, eu não vou falar. Aí tu fala, meu Jesus, o que foi Deus? Então acontece isso em nós. Então a gente fica pronto. Todo progresso, tem pessoas que dizem, meu Deus, eu vi um progresso, eu passei 15 dias, oh glória, 15 dias, não estou cometendo este pecado, 15 dias, um mês, aí ele chega lá na frente, caiu, no mesmo pecado, que estava evitando. Aí diz, perdi esse tempo todo. Não, você não perdeu. Você vai notar que na próxima vez o tempo vai aumentar. Você vai criando resistência, Deus vai te aperfeiçoando. Porque isso vai causando em você nojo, repugnância pelo pecado. E Deus vai, aleluia, te aperfeiçoando. Então, Paulo dizendo, gente, eu ainda não tenho alcançado, aleluia, mas eu vou avançar. Eu vou avançar. Então, em Filipenses 3,13, também ele continua dizendo, irmãos, não penso eu mesmo que já tenho alcançado. Novamente ele dizendo, olha, eu não tenho alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para os que estão adiante de mim. Ou seja, eu não tenho alcançado a libertação desse pecado. Deus, eu não tenho alcançado, glória a Deus, a perfeição nessa área. Mas eu vou te pedir perdão e vou esquecer e vou continuar. Uma hora Deus vai me aperfeiçoar. No versículo 14 ele diz, prossigo para o alvo. Ou seja, a gente tem um alvo. Irmão, vai aparecer de tudo para te atrapalhar para você chegar no alvo. Mas Deus está dizendo, prossiga. Quando Deus fala com Josué, Josué, não temas, não tenha medo. Deus, na Bíblia nenhuma, Deus está dizendo que é pecado sentir medo. Muitas vezes, não é. Muitas vezes não é. Isso é uma consequência que vem. Mas o Senhor está dizendo, olha, não temas. Continua, medo você vai sentir. Você não vai evitar de sentir medo, mas você deve continuar prosseguindo. Por quê? Porque o medo nos neutraliza. Ele nos impede de nós avançarmos. Mas quando nós, aleluia, deixamos esse medo, e até mesmo a gente tem esse medo e a gente continua avançando, aqui vem um segredo. Afaste-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus de paz os santifique. O vosso espírito, alma e corpo. Quem santifica é quem? É Deus. É Deus.
Só que Paulo, antes de falar sobre a santificação, ele diz: olha, afaste-se do mal primeiro, para que Deus vos santifique. Porque quem vai fazer a santificação, em mim e você, é Deus. É Deus que está tratando conosco. Porque a gente está olhando somente para os defeitos. Mas faz agora, pega agora o retrovisor, né, como no retrovisor do carro, olha para trás um pouquinho e vê como Deus tem que mudar. Como tu hoje está mais diferente do que antes. Deus está dizendo que você está progredindo. Aleluia, Jesus. Você está avançando. Você tem que notar isso. Veja a diferença. Como você era antes, o que você falava, o que você dizia. Deus está dizendo: eu estou vos aperfeiçoando, eu estou vos santificando. 1 Pedro, ele diz assim, 5,10: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Eita Jesus, glória a Deus. Deus vai fazer tudo isso, glórias a Deus. Grave essa frase: progresso lento é melhor do que nenhum progresso. Tá bom? Você pode estar andando aqui essa noite com dificuldade na presença de Deus, mas que importa que esteja, nem que seja se arrastando, glória a Deus, mas que você esteja fazendo este progresso. No último slide, glórias a Deus, nós temos aí agradando as pessoas. É quase é parecido o que eu estava falando, mas não é. Uma pessoa que possui uma raiz de rejeição pode facilmente cair na armadilha de querer agradar os homens. Queremos agradar as pessoas porque isso nos impedirá de sermos rejeitados, irmão. Queremos agradar todo mundo. Só que tem coisas que não dá para agradar. Tem coisas que não dá. Então nós devemos eliminar estes muros na nossa vida. Glórias a Deus. Devemos quebrar isso. Tudo isso aqui que foi dito a você, que é falando sobre a rejeição propriamente dita a você, glórias a Deus, eu quero que você medite nisso que foi falado. Eu quero que você pense. E se você identificou alguns muros, alguma percepção que você tem, você precisa ser tratado por Deus. Tá bom? Eu estava no monte orando e eu disse a Deus uma frase. Um rapaz não gostou muito porque eu disse, orando no monte, eu disse: Senhor, eu não consigo mudar. Eu não me mudo, Senhor, mas me quebra. Me quebra, Senhor. E eu disse a Deus, ele não gostou disso. Ele chegou para mim e disse: rapaz, não diga isso, você não sabe o que é passar pela quebra de Deus. E eu disse, ele disse: meu filho, pode doer, mas o que importa é que no final do processo Deus o aperfeiçoará. Muitos cristãos têm medo de dizer: Deus me quebra, me muda, Senhor. Irmão, não há mudança sem sofrimento. Não há mudança, a gente sofre. Para ser mudado por Deus, não tem para onde correr. O processo que hoje você está passando é porque Deus está te mudando e você não está entendendo. Algumas pessoas se afastam de você, algumas pessoas chegam a você, aleluia, porque é Deus tratando você. Aleluia. O amor de Deus é tão grande por você que você não percebe isso. Você só percebe o que está acontecendo ao seu redor, mas você deve perceber isso, que Deus ele te ama. Está escrito em Isaías, aleluia, 49, versículo 16, diz assim, Deus falando para o povo de Israel: eu vos tenho gravado na palma da minha mão. No versículo anterior, 49:15, ele diz assim: pode uma mãe esquecer-se do seu filho que amamenta, mas eu, todavia, não vos esquecerei de vós. Aí ele diz: na palma da minha mão vos tenho gravado. Ele diz assim: os vossos muros estão perante mim. Oh glória, oh aleluia. Deus está nos observando. Deus está olhando você. Deus te trouxe aqui para você entender isso esta noite e dizer que você precisa largar isso, rejeitar estes muros, fazer essa renúncia essa noite na presença de Deus e alcançar o que Deus tem para te dar essa noite. Glórias a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. No último versículo desse último slide, coloquei, glórias a Deus, que Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum
o lançarei fora. Então, por que você está sendo rejeitado? Deus, aleluia, Jesus não vai te lançar fora nunca. Não importa como você seja, magro, gordo, não importa a cor, aleluia, que você é, etnia que você é, Deus, Ele te ama. Você está entendendo? Deus, Ele te ama. Mas tudo isso aqui você precisa se fortalecer do que foi dito. Na próxima sexta-feira estaremos trazendo aí